você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema Reino de Pacificadores. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema Reino de Pacificadores. O comentário de hoje é uma sequência direta daquilo que eu comecei a falar com vocês ontem. Então, se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você ir lá, ver o comentário de ontem e aí você volta para o comentário de hoje. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre essa necessidade de sermos pacificadores. E continuando nesse mesmo conceito, nessa mesma ideia, eu quero falar com vocês sobre dois aspectos importantes quando nós nos relacionamos com essa oferta de ação de graças. Essa oferta que nós não fazemos mais hoje, mas ela tem algumas aplicações para os nossos dias. A primeira coisa que nós vamos entender e relembrar é que essa oferta de ação de graças era um sacrifício, ou seja, ela apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Ou seja, somente através do sacrifício de Cristo, somente através da ação de Cristo é que eu posso ter paz, é que você pode ter paz. Então esse é o primeiro ponto para nós começarmos a caminhar. É o primeiro aspecto que nós precisamos entender para realmente compreender o que é o reino de pacificadores. Mas olhando para todo esse conceito, olhando também para que Paulo vai dizer lá na carta de Efésios, no capítulo 2, no verso 14, sobre passarmos essa parede de separação que existe entre nós e Deus, e essa parede de separação que existe entre nós e os nossos irmãos, nós podemos olhar para o quê? Para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma certa forma de uma ceia de ação de graças no Antigo Testamento. Porque lembra, esta ação de graças se unia ali o sacerdote com os outros sacerdotes e o israelita com a sua família. Então quando nós olhamos ali para a ideia da ceia do Senhor, que é quando a igreja local, a igreja mundial se reúne para resolver aqueles problemas que existem, afinal de contas, no lava-pés, é onde nós pedimos perdão, e a preparação para a ceia do Senhor é nós irmos naquele irmão que nós temos alguma desavença, nós temos algum problema, algum conflito, pedimos perdão para ele, ou perdoarmos essa pessoa. Esta é a ideia da ceia do Senhor. E depois nos reunimos para tomar o suco de uva integral e comer um pedaço de pão, uma alimentação unida. Então, entende como, de uma certa forma, a ceia do Senhor se remete a esta oferta de ação de graças? Como tem uma relação direta? Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Perceba, nós não fazemos mais essa oferta no altar, mas nós temos esse conceito aplicado na igreja nos dias de hoje. Por isso que é importante, primeiramente, nós frequentarmos a igreja. Esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, esse senso de união, ele é necessário para a nossa vida. Volto a dizer, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, nós precisamos viver dentro de um meio, precisamos viver dentro de alguma coisa, de uma comunidade. Por isso que quando nós participamos da ceia do Senhor na igreja, nós estamos nos reunindo com os nossos irmãos, nós estamos perdoando, nós estamos sentando junto para nos alimentarmos juntos. Então, isto é importante, se remetendo diretamente ali àquela oferta de ação de graças. E um outro aspecto importante para nós olharmos é que Jesus vai dizer que bem-aventurados são todos os pacificadores. Ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 9, lá no Sermão da Montanha. Então, nós precisamos entender que esta ação de Cristo, que ele está falando sobre nós, é uma vida que nós precisamos tomar uma escolha. É uma escolha racional. Eu preciso escolher ser um pacificador. Eu preciso escolher ter a ideia de não agir baseado na minha ira. Eu preciso ter a ideia, eu preciso ter o conceito em mim que eu não posso agir baseado somente no que eu acho certo, e sim no que Deus aplica. Por isso que Deus vai falar que importantes são os pacificadores, bem-aventurados são eles. Porque quando eu olho, eu entendo que é o sangue de Cristo que perdoou eu, é o mesmo sangue de Cristo que perdoou o outro, é o mesmo sangue de Cristo que perdoa aquela pessoa que não está na igreja, é o mesmo sangue de Cristo que perdoa todo ser humano que já existiu e que vai existir. Eu preciso olhar para essa ação e falar, cara, não é assim que eu devo agir. Eu devo agir de acordo com aquele que derramou seu sangue por mim. E o que a Bíblia diz sobre esse aspecto? Como eu devo agir na situação X, na situação Y. Por isso que é importante, mais uma vez, a comunhão com Deus. Por isso que é importante o estudo da palavra. Porque a Bíblia vai nos apresentar diversas situações, diversas explicações para vários conceitos e vários problemas da nossa vida. Quando nós temos problemas dentro de relacionamentos familiares, quando nós temos problemas dentro de serviços, quando nós temos problemas dentro da igreja, a Bíblia vai nos apresentando de que forma nós devemos nos portar.
de que forma nós devemos agir. E você vai perceber que sempre é uma ideia de pacificador. É sempre uma ideia de resolver o problema sem criar um problema. É realmente estar disposto a resolver, ter uma resolução para aquela situação e não simplesmente empurrar com a barriga, simplesmente levar para frente. Por isso, mais uma vez, a importância da ceia do Senhor. E aqui o outro aspecto que eu quero trazer para vocês também é essa ideia de que Paulo vai apresentar lá em Romanos, no capítulo 12, sobre essa necessidade que nós temos de ter paz uns com os outros. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Nem sempre nós conseguimos ter essa paz, esse senso de ouvir algo e absorver aquilo que é bom e ignorar aquilo que não vai nos fazer bem. Não é fácil. Nosso lado pecador, o nosso lado humano, ele surge nesse momento. E muitas vezes nós queremos sair para a afronta. Mas, mais uma vez, é importante nós lembrarmos: bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são aqueles que conseguem, através da comunhão com Cristo Jesus, entender o que deve ser feito. É aquela pessoa que não vai estourar, não vai explodir. Afinal de contas, um dos frutos do Espírito é o autocontrole. É saber o que fazer e como fazer. Mas os frutos do Espírito só são derramados em nós a partir do momento que nós buscamos Ele. Então, não só importa você ir à igreja. Não importa só você abrir a Bíblia. O importante é você querer a transformação de Cristo Jesus. Porque quando você quer essa transformação, Cristo habita em você. Cristo transforma você. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Messias. Esse é o poder que aquele israelita cria quando ele fazia aquela oferta de ação de graças. Esse era o poder que aquele israelita cria quando ele via todas as maravilhas. E é esse mesmo poder que eu e você precisamos ter. Crer no poder de Cristo Jesus. Nós podemos alcançar esse poder com uma comunhão sincera, verdadeira, querendo colocar tudo que Deus explica em prática. E não somente aquilo que me agrada, não somente aquilo que eu quero. Por isso que o reino dos pacificadores é o reino mais importante. Porque quando eu entendo que eu não sirvo para nada, mas Cristo me chamou para proclamar o Evangelho, e que essa forma de proclamação, além de eu pregar, eu preciso viver de acordo com a vontade dele, de acordo com o Evangelho prega, eu preciso mudar a minha vida. Não é somente ir a Cristo, é um ir a Cristo, se entregar a Cristo e mudar por Cristo. E aí nós começamos a tirar esses problemas que nós temos dentro da igreja, esses problemas que nós temos no nosso relacionamento, esses problemas que nós temos na nossa vida. Então é importante e fundamental nós entendermos isso. Porque muitas pessoas hoje olham para Cristo, veem Cristo, estudam sobre Cristo, mas não se aprofundam em Cristo. E por isso que não ocorre uma transformação na vida delas. Elas continuam sendo ontem o mesmo cristão que elas eram ontem. E o processo de santificação, o processo de evolução espiritual. Eu não posso ser hoje o mesmo cristão que eu era ontem. E eu não posso ser amanhã o mesmo cristão que eu sou hoje. Eu preciso cada vez mais subir um degrau nesse crescimento espiritual. Eu preciso cada vez mais subir. E quanto mais próximo de Cristo eu vou ficando, mais Cristo vai derramando o seu poder em mim. E mais parecido com Ele eu vou ficando. Lógico, na medida do possível, afinal de contas, eu sou criatura e Deus é criador. Não tem como eu ficar igual a Cristo, isso é impossível. Mas aquilo que cabe a mim agir, aquilo que cabe, que parte de mim e aquilo que Deus trabalha em mim, é isso que vai começar a ser transformado na nossa vida. Nós não seremos perfeitos neste mundo, afinal de contas, é um mundo de pecado e nós só seremos perfeitos com o retorno glorioso de Cristo Jesus. Mas aquilo que cabe a mim de poder limitar, ter este autocontrole através da ação do Espírito Santo, aquilo que eu posso fazer, saber falar, de que forma falar, saber portar e de que forma portar, saber perdoar, que é o mais difícil de todos, perdoar aquele que nos machuca, perdoar aqueles que nos fazem mal, perdoar aqueles que falam mal de nós. Nós precisamos perdoar essas pessoas. Nós precisamos realmente entender que quando Cristo diz lá em João 13,35 que nós só demonstramos que nós somos discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros e colocarmos esta essência em prática. Aí nós realmente estamos demonstrando que nós servimos a Cristo Jesus. Amar quem nos ama é muito fácil. O próprio Cristo disse: amar quem você ama é muito simples. O problema é amar a quem te faz mal. O problema é amar quem você não gosta. O problema é amar quem te machucou. O problema é amar aquele que te traiu. O problema é amar aquele que tirou um pedaço de você. E você pode falar assim: isso é impossível. Mas lembre-se, Cristo ama você. Cristo me ama. E muitas vezes nós traímos Cristo, nós machucamos Cristo, nós fazemos coisas terríveis com Cristo. E isso não diminui o amor dele por nós. Então nós precisamos pegar esse mesmo sentimento, este mesmo amor, e
e colocar em prática na nossa vida. E aí sim, seremos um reino de pacificadores, proclamando a mensagem de Deus para toda nação, língua, tribo e povo, até o glorioso retorno de Cristo Jesus. Que quando ele voltar em poder e grande glória, este reino será realmente instaurado e todos nós, pacificadores, poderemos passar a eternidade ao lado de Cristo Jesus. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Pai, hoje nós olhamos um pouquinho mais sobre essa questão, essa ideia sobre sermos pacificadores, Pai. Mais uma vez, nós olhamos para esse conceito e entendemos que é necessário colocarmos em prática a nossa vida, Pai. Entendemos que uma vez que buscamos a Ti, nós temos condições de sermos transformados e sermos realmente pacificadores, Pai. Nós entendemos que no momento que estamos participando da ceia do Senhor, nós precisamos perdoar o nosso irmão, Pai. Precisamos perdoar aquele que nos fez mal. E da mesma forma precisamos buscar o perdão dessas pessoas também, Pai. Porque nós pecamos e falhamos constantemente contra Ti, Pai. Constantemente nós erramos, constantemente nós caímos. E mesmo assim o Senhor nos perdoa e o Senhor continua nos amando, Pai. Que essa mesma essência caia sobre nós, Pai. Que o Teu Santo Espírito seja derramado para que possamos cada vez mais estar parecidos contigo. Cada vez mais possamos demonstrar este amor, Pai. Para aquelas pessoas que nos fazem mal, para aquelas pessoas que nos fazem bem, para aquelas pessoas que nós temos mais afinidade e para aquelas pessoas que nós temos menos afinidade, Pai. Afinal de contas, como o Senhor disse, nós só demonstramos o nosso amor pelo Senhor quando nós amamos uns aos outros. Pai, fique conosco, perdoe os nossos pecados e trabalhe no nosso coração, para que esse coração de pedra seja transformado num coração de carne. Tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. E dessa forma você não perde o conteúdo que é produzido. Também deixe seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!